Glória a Deus. Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Matheus. A galera me chama de Mate. Eu sou líder do Ministério de Adolescentes. Sou lá da Central de Santo André. Alguns aqui me conhecem, outros eu também não conheço, mas é um prazer estar aqui. Acho que é isso aí. Minha esposa está ali. Levanta a mão aí, Sara. Minha filhinha está no forninho. E é isso. Vamos lá, antes de eu começar a palavra, eu queria contar uma história para vocês, que está em um dos livros do C.S. Lewis. O livro se chama A Cadeira de Prata, não é um livro inteiramente cristão, na verdade é um livro fantasia. Esse livro, A Cadeira de Prata, ele faz parte da coleção de As Crônicas de Nárnia, do C.S. Lewis. C.S. Lewis é um gênio aí. E para quem nunca leu As Crônicas de Nárnia em si, o próprio filme que todo mundo conhece, mas a coleção de livros eu indico. Porque o livro do C.S. Lewis, apesar de ser uma fantasia, ele tem algumas bases bíblicas que eu acho bem interessante. E é interessante a gente olhar e tentar ler com um outro olhar. Você vai se impressionar, porque é da hora, é irada. E vamos lá. A parte do livro que eu quero trazer para vocês hoje dizia o seguinte: havia dois personagens. Um se chama Eustáquio e o outro se chama Gil. Gil era uma menina, Eustáquio era um menino. E eles estudavam numa escola. E os personagens, eles... Havia um grupo, na verdade, de pessoas dentro dessa escola, de moleques, que eles gostavam de zoar, de tretar, de brigar, com todo mundo que não fazia parte daquele grupo. E com todo mundo que achava errado fazer isso. Então, Eustáquio e Gil, eles estavam fugindo desse grupo. Na verdade, Gil estava fugindo e Eustáquio acabou encontrando ela também. E ficou os dois lá escondidinhos. E eles estavam... Quando o Eustáquio ele encontra Gil, ele fala assim: olha, Gil, a gente está aqui, eles começam a trocar ideia. E ele acaba falando: olha, tem um lugar que eu já fui, que se chamava Nárnia. E certa vez, e aconteceu isso, isso e aquilo lá. E assim... Talvez, Gil, se a gente pedisse muito a Aslan, ele poderia deixar a gente entrar lá. Então eles tentaram, pediram e nada acontecia. Nada acontecia. Até que eles abriram uma certa porta que dava para um determinado lugar fora da escola. Meio que eles iam tentar dar uma fugida, né? Só que quando eles abriram essa porta e eles entraram, eles apareceram num lugar totalmente diferente, como se fosse uma montanha. Verde, céu aberto e coisa e tal. E nesse momento acontece uma determinada situação e Eustáquio ele cai do penhasco e sai voando. Deixa o Eustáquio lá. E aí a Gil fica tensa com essa situação porque o amigo dela caiu, tal. O que ela vai fazer? Quando do nada ela se depara, olha para o lado assim, encontra um leão gigante, grande, dourado, forte. E ela fica mais tensa ainda, porque podia ser devorada por esse leão. E o leão, ele chega e vai falar com ela. O leão é Aslan. E ela explica como que eles pararam ali. Que haviam pedido a um tal de Aslan, que era o leão grande, para talvez entrar em Nárnia, apesar de ela não entender onde ela estava ainda. Porém, e aqui que eu quero que você foque, Aslan, ele responde uma coisa bem interessante para Gil. E ele fala assim: vocês não teriam pedido se eu não chamado vocês. Vocês não teriam pedido se eu não tivesse te chamado antes. E essa parte do livro é bem interessante. Gravou aí? Beleza. Nós não vamos falar sobre chamado. Fechou. Mas eu gostaria que você guardasse isso realmente, prestasse atenção no que a gente vai falar e a relação com o que a gente vai falar hoje. Posso contar com vocês? Obrigado, Ninho. Obrigado, Samara. Posso contar com vocês? Boa, vamos lá. É engraçado como nós, seres humanos, nós estamos numa constante busca por amar e por sermos amados. Nós queremos que pessoas nos aceitem, gostem da gente. A gente às vezes compra roupas bonitas porque às vezes a gente quer passar uma impressão bonita e muitas vezes buscando esse amor ou buscando sermos amados.
Porém, a questão é que muitas vezes a gente faz isso da forma errada, ou pelo menos por motivos errados. Porque todos nós precisamos disso, todos nós precisamos do amor e precisamos amar, mas nem sempre nós entendemos como isso funciona. Mas no fim, nós amamos porque Ele primeiro nos amou. Agora, o amor que o Senhor, Ele nos mostra em sua palavra, não é um amor carnal ou uma busca por uma aceitação que a gente vê, mas é um amor diferente. E quando nós entendemos esse amor, é possível perceber que ele desencadeia eternidade em nós e onde nós estamos. Eclesiastes 3, versículo 11 vai dizer o seguinte: Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mas, mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Eu gostaria que você se atentasse na parte B desse versículo, onde mostra que o Senhor coloca em nosso coração, no meu e no seu, o anseio pela eternidade. Agora, se você olhar a última parte desse versículo, vai mostrar que mesmo o Senhor colocando este anseio em mim e em você, a gente não consegue compreender inteiramente. O Senhor, há uns 2 meses, Ele colocou no meu coração um interesse, uma fagulha, um estralo, ou até mesmo um desejo em descobrir mais sobre o amor de Deus. Como se Ele me dissesse que há segredos escondidos dentro do amor de Deus que nós não conseguimos enxergar por completo. Então eu estou como se fosse numa busca em tentar descobrir mais sobre o amor de Deus, e é sobre isso que a gente vai falar hoje, na palavra de hoje. E o tema da palavra de hoje é o amor que atrai o sobrenatural. Abaixa a sua fronte aí um pouco, para a gente poder orar. Pai, estamos em Tua presença mais uma vez, te agradecemos, Pai, pelo momento de louvor, de adoração. Te agradecemos, Pai, por tudo que foi ministrado aqui hoje, Pai. Eu te agradeço, Pai, pela Tua presença, Pai, porque Tu és santo, Senhor. Te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Pai. E eu peço a Ti, Senhor, em nome de Jesus, Pai, fala através da palavra hoje. Teu Espírito Santo fale através da palavra. Que Teu nome seja glorificado. Vai ministrando nos corações a partir de já, Senhor. Para que a Tua obra, a Tua transformação seja feita a partir de já, Deus. Eu peço a Ti, Pai, venha com poder, venha com mais do Senhor. Enche esse lugar com a Tua presença, Pai. E transforma os nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Parece que eu tenho 7 horas para pregar. Não, estou olhando em cima. Primeira coisa que eu quero falar com vocês hoje é: o amor é entrega. Amor é entrega. Abra a Bíblia comigo lá em João 3,16. Sabe de cor? Espero que a maioria saiba de cor. Se você não sabe, por favor, decore esse versículo aí, que esse versículo é a base da Bíblia. É o básico, é o primeiro que todo mundo aprende. Todo mundo abriu aí? Para quem não trouxe Bíblia, traga para o próximo culto, mas está aqui na tela. Vou ler para vocês. Vou falar para vocês, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Vou falar mais uma vez que é muito curto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna.
Glória a Deus. Amém? Eu gostaria que você focasse comigo na primeira parte desse versículo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho. Eu gostaria que você percebesse que os verbos amar e entregar, eles estão unidos neste versículo. Deus entrega porque Ele ama, e Ele não ama pouco. Ele não ama de qualquer jeito, mas Ele ama de uma maneira incondicional, de tal maneira. Então Ele entrega porque Ele ama. Agora você se pergunta, beleza, Mate? Beleza, entendi que o Senhor ama e Ele entrega seu Filho. Mas como que isso atrai o sobrenatural? Que é o tema da palavra de hoje. E eu vou te responder agora. Quando você entrega por amor, você está trazendo o céu na terra. Deus entregou seu Filho por amor. E isto trouxe para nós salvação. Quando Deus ele entrega o seu Filho, Ele traz o que é eterno, o que é santo, o que é do céu, para a terra. E esse amor de entrega é tão grande, que quando Jesus ele morre na cruz, nós temos acesso ao quê? A salvação. Que é algo totalmente sobrenatural. Está conseguindo entender? Não? Vamos lá, gente. Eu falei que eu gostava de interação. Estão conseguindo entender ou não? Beleza. Então, o amor, ele traz o sobrenatural para o natural. Beleza? Vamos ver mais uma situação com vocês. Na multiplicação dos pães e dos peixes, é bem interessante, pois nós vemos os discípulos se questionando de como eles alimentariam tanta gente, toda aquela multidão que estava ouvindo a Jesus. Agora o detalhe que ninguém dá muita atenção, é de que uma criança, um menino, ele entrega os 5 pães e 2 peixes a um dos discípulos. E agora eu te pergunto, essa criança, esse menino, ele precisava entregar os 5 pães e 2 peixes? Por que ele faz isso? Se Jesus é Deus, Ele poderia ter feito como Ele fez lá no deserto. Chover maná. Então, por que esse menino fez isso? Por algum motivo, eu acredito que essa criança viu a necessidade da situação. Mesmo sendo uma criança, ela decide ajudar da forma que ela consegue. É engraçado que isso muitas vezes, a criança ela consegue sentir mais empatia, mais facilmente até que um adulto. Eu já vi muitas crianças tirando moedinhas para ajudar os pais ou pessoas que estão necessitadas. E os pais choram, mesmo sabendo que uma moedinha não faz diferença para a situação que eles se encontram. Talvez essa criança nem sabia que 5 pães e 2 peixes não iam fazer a mínima diferença para alimentar aquela multidão. Porém, ela entrega tudo que ela tem por amor ao próximo. Quando ela entrega esses 5 pães e 2 peixes a Jesus, essa entrega move o sobrenatural. Nas nossas mãos, 5 pães e 2 peixes não são nada. Não são nada. Apenas 5 pães e 2 peixes. Mas nas mãos de Jesus, 5 pães e 2 peixes alimentam mais de 5.000 pessoas e ainda faz sobrar. Glória a Deus. Quando entregamos algo a Deus, Deus move o sobrenatural no natural. Algo explicável se torna inexplicável. Algo natural se torna sobrenatural. Algo impossível se torna totalmente possível. Pois quando o amor é entrega, este amor desencadeia o sobrenatural de Deus. Amém? Glória a Deus. Segundo ponto que eu quero falar com vocês hoje é: amor é confiar.
Para isso, eu gostaria que vocês entrassem comigo um pouquinho na história de Abraão. Acredito que a maioria aqui saiba. Todo mundo aqui já deve ter lido um pouco sobre Abraão. Ou talvez saiba quem é o nome Abraão, pelo menos. Deus havia feito uma promessa a Abraão de que ele teria uma descendência como as areias ou como as estrelas do céu. O que isso quer dizer? Uma descendência de forma incontável. Incontável de tão grande que era. Porém, até certo momento da sua história, Sara era estéril e ela não podia ter filhos. Sem contar o fato de que eles eram velhos. Não tinham mais idade para ter filhos. Quando o Senhor, então, ele cumpre a promessa que ele tinha, nasce Isaac, filho da promessa de Abraão e Sara. E quando Isaac ele tinha uma certa idade, ele ainda não era adulto, mas ele tinha uma idade. O Senhor pede então para que Abraão leve Isaac e sacrifique Isaac ao Senhor. Agora eu quero que você pense aí. Você passa uma vida inteira sem poder ter filhos, descendentes. Abraão ele não era novo, ele era velho. O Senhor te promete descendentes como estrelas do céu, de maneira incontável, mesmo você estando na sua velhice. Quando você recebe a bênção, Ele pede de volta. E não de qualquer maneira, mas como um sacrifício, como um holocausto. Ou seja, Abraão ainda tinha que matar seu próprio filho em sacrifício ao Senhor. Porém, Abraão, ele sai com o Isaac. E ele vai cumprir aquilo que Deus pediu para ele. Sem questionar. E no meio do caminho, eu acho interessante, pois Abraão, ele dá uma resposta quando Isaac o pergunta, ou questiona sobre o cordeiro, que é bem legal. Abraão, ele fala o seguinte, quando Isaac ele fala assim, temos lenha, temos coisa, mas e o cordeiro? Então Abraão, ele fala o seguinte, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Deus mesmo. Então, quando Abraão ele se prepara para o sacrifício, ele amarra Isaac e tudo mais, e ele vai lá e ele vai passar a faca em Isaac. O Senhor para e fala assim, Abraão, não toque no menino. Não toque no menino. O Senhor diz, agora sei que você teme a Deus, porque você não me negou o seu filho. E quando Abraão, então ele ergue os olhos, ele vê um carneiro preso pelos chifres num arbusto. E então ele sacrifica no lugar de Isaac, no lugar do seu filho. Abraão amava ao Senhor. E amar é entregar. Mas amar também é confiar. Vemos que Abraão em nenhum momento dá o pé para trás da missão que Deus deu para ele. Nenhum momento. Mas Abraão confia no Senhor, porque ele ama o Senhor. O Senhor o levou e abençoou até aquele momento, porque agora então seria diferente para ele. Quando Isaac o questiona sobre o cordeiro para o holocausto, Abraão ele fica firme, confia no Senhor, confiando nele, e responde, Deus há de prover. Deus mesmo há de prover. Abraão confia no Senhor, entrega o seu filho, e o Senhor provê e move o sobrenatural. A morte de Jesus na cruz faz um paralelo interessantíssimo com essa história. Parece que o Senhor, Ele estava mostrando a Abraão e dizendo, olha Abraão, eu sei do seu amor por mim, sei que você confia em mim, você não precisará entregar o seu filho, pois eu sou o seu Deus e eu vou prover mais uma vez. Só que vai chegar o dia, Abraão,
em que eu vou entregar o meu filho por amor a vocês. E eu vou provar mais uma vez, mas de uma maneira muito maior e sobrenatural, que eu amo. Amar o Senhor é confiar que Ele é o seu Deus. Confiar que Ele é o seu provedor. Confiar que o Senhor move onde nós não enxergamos. É ver o sobrenatural dEle no nosso natural. E esse é o terceiro ponto e o último ponto que eu quero falar com vocês hoje. Amar é ver. Repita aí comigo, amar é ver. Beleza, metade falou, mas metade não falou. Na crucificação de Jesus, muitas coisas interessantes acontecem, conforme Ele é crucificado, conforme rola. E que a gente pode analisar o agir de Deus, para falar a verdade. Mas eu quero focar com vocês em duas coisas que acontecem. A primeira, quando Jesus fala, perdoa-os, Pai, pois não sabem o que eles fazem. E a segunda, quando Ele diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Nessas duas situações, louvor já pode subir. Nessas duas situações, a Bíblia, ela me mostra que, quando olhamos para Jesus, conseguimos ver o que ninguém mais vê. Perdoa-os, Pai, pois não sabem o que fazem. Neste momento, Jesus clama ao Pai, para que perdoe aqueles que o crucificaram. Pois eles ainda não têm os olhos em Jesus. Eles ainda não conseguem ver que Jesus é o Cordeiro, que Jesus é o Filho de Deus. Porém, Jesus os via. Jesus enxergava o que ninguém mais podia enxergar. Sabia que não haviam o conhecido e que faziam isso, pois eles eram pecadores. Porém, Jesus os amava. E com esse amor, Ele podia ver além. Ele podia ver e enxergar além. Porém, alguns que voltaram os olhos a Jesus, puderam enxergar o que ninguém mais conseguia enxergar. Aquele que estava ao seu lado sendo crucificado junto com ele, disse, lembra-te de mim. E Jesus responde, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje. Este rapaz que estava ao lado de Jesus, mesmo no último momento, o amou e conseguiu ver o que muitos não estavam conseguindo ver. O amor te faz enxergar o sobrenatural de Deus. Eu vou repetir, o amor, ele te faz enxergar o sobrenatural de Deus. A Bíblia fala que nós faríamos coisas maiores que a que Jesus fez. Isso está lá em João 14, versículo 12. Mas a Bíblia também fala que aqueles que seguem a Jesus serão conhecidos pelo seu amor. Isso está lá em João 13, 35. Agora, interessante, um dos versículos fala sobre uma característica que nós vamos ter, que nós teremos, e outro fala sobre algo que nós faremos. Um fala sobre a sua identidade, e o outro fala sobre as suas ações. Então nós podemos concluir e ver que um versículo, uma situação não anda sem outra. Os dois versículos, eles estão ligados. Não tem como você ser alguém e fazer aquilo que está dentro, que não está dentro da sua identidade. Não tem como eu ser alguém e não fazer as ações que eu tenho que ter. Está dentro da minha identidade. Ou seja, não tem como você fazer coisas iguais e maiores que a que Jesus fez, se você não é reconhecido pelo amor. Não tem como. Se você quer viver o sobrenatural de Deus, quer fazer coisas maiores que a que Jesus fez, conforme Ele disse na sua palavra, você deve viver e ser reconhecido
Pelo amor, você consegue entender isso? Dá um amém aí no seu lugar. Se quer viver e fazer o sobrenatural, você tem que ser uma pessoa conhecida pelo amor. 1 João, capítulo 4, versículo 8 diz o seguinte: quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Agora, ser conhecido pelo amor significa duas coisas. A primeira, Deus é amor. Ser conhecido pelo amor de Deus, ser conhecido pelo amor, é ser conhecido de Deus. Por isso, quem não ama, não conhece a Deus, porque Ele é o amor. Então, eu vou repetir, porque você precisa cravar isso. Ser conhecido pelo amor é você ser conhecido por Deus. Por isso, diz o versículo, que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é o amor. Deus tem que te conhecer. E o que é isso? Isso é relacionamento com Deus. Isso é intimidade com Deus. A segunda coisa, sermos conhecidos pelos outros por sermos amáveis. Se você tem Jesus no coração, você carrega isso. Você tem que resplandecer isso. Não é simplesmente carregar, você tem que resplandecer, você tem que transbordar isso. Todos nós fazemos parte de uma árvore. O Senhor, Ele é a raiz dessa árvore, e eu e você, nós somos o galho. E a raiz, ela provê sustento e alimento aos galhos. Nós fluímos aquilo que estamos sendo alimentados. Se Deus é amor, ou seja, Jesus é amor, nós temos que fluir amor. E agora o mais legal, quando nós fluímos amor, o sobrenatural acontece. De um galho, lembra que o galho sou eu e você. De um galho só brota fruto se você está recebendo o nutriente da sua raiz. O fruto é o sobrenatural. E ele só vai brotar, e ele só vai acontecer se estivermos recebendo aquilo que o Senhor, que é a raiz, estiver mandando para nós. Amar é entregar, amar é confiar, amar é ver, porém o amor é Deus. Deus é amor. E quando nós entendemos isto, a gente atrai o sobrenatural. O sobrenatural, ele se torna o nosso natural. Como que nós fazemos coisas maiores que Jesus, se nem as mesmas coisas nós ainda conseguimos fazer? Para a gente fazer coisas maiores, nós temos que primeiro fazer as mesmas coisas. E a gente só vai fazer as mesmas coisas quando a gente entender a forma como Ele fazia. Quando a gente entender como Deus é. E Deus é amor. Por isso, se você tem Jesus no coração, você tem que transbordar isso de você. Transbordar isso de você. Pois se você não ama, você ainda não conhece a Cristo. Mas se você ama, o Senhor, Ele te capacita para viver o sobrenatural. E não de qualquer jeito, mas Ele te capacita a viver o sobrenatural como Ele fez. E ainda fazer coisas maiores. Você consegue entender onde eu quero chegar? Eu e você, se você aceitou a Cristo, você carrega Jesus dentro de você. Você tem o Espírito Santo em você.
Então a Bíblia fala que há só um Deus. Deus é amor. Jesus é amor. Espírito Santo é amor. Se a gente vê as histórias dos discípulos, a gente vê que eles faziam coisas iguais e até maiores que a que Jesus fez. Então calma aí. Eles recebendo do Espírito Santo, recebendo o Espírito Santo lá em Pentecostes, eles já amavam a Deus, e agora eles são capazes de fazer as mesmas coisas que Jesus, e ainda maiores? Sim. Porque quando você carrega o Espírito Santo de Deus, verdadeiramente ama, como o Senhor ama, conforme a palavra fala, o sobrenatural, ele é o seu natural. Você é capaz de fazer coisas muito maiores do que você pensa. Muito maiores. E eu não estou falando só de curas, pois o Espírito capacita para curar. Mas por que não ser usado pelo Espírito Santo para trazer alguém que morre à vida? Como o Senhor fez com Lázaro. Como o Senhor fez com os profetas lá atrás. Por que não? Eu fico pensando, o que você faria? Você teria a ousadia de orar para uma pessoa que morreu, para que ela volte? Não dá para saber se a gente nunca tentar. Mas quando é vontade de Deus, o Espírito Santo nos capacita, nos dá coragem, nos dá ousadia, para sermos usados por Ele, para agir no sobrenatural. Porque a gente carrega, o que você e eu a gente carrega aqui quando a gente aceita Jesus, não é daqui, é do céu. O que eu e você carrega é do céu. A gente falou lá no começo do versículo, quando Deus ele entrega Jesus, Ele traz o céu na terra. Quando eu e você aceitamos Jesus, nós somos do céu. Nós temos uma parte do céu aqui em nós. A eternidade vive em eu e você. E agora eu te pergunto, no céu a morte? No céu a doença? No céu a dor? Está entendendo onde eu quero chegar? Se no céu não existe nada disso, e eu e você carregamos algo do céu, nós podemos orar por curas. Nós podemos orar para que o Espírito Santo se mova, porque algo que é do céu é algo que a gente não entende, é algo inexplicável para mim e para você. Se coloque de pé aí no seu lugar. Mas Deus transforma o inexplicável, algo invisível, algo impossível, impossível, pois na realidade dos céus não existe nada do mal. E se eu peço para o Senhor, Senhor, vive em meu coração, a minha e a sua realidade não é mais uma realidade terrena, mas é uma realidade dos céus. Mas você tem que acreditar nisso e receber do Espírito Santo. Eu quero orar por você por duas situações hoje. A primeira situação. Primeiro, se você, por acaso, faz o seguinte, feche os teus olhos aí no seu lugar. E se você se encontra na situação que eu vou falar,
Eu gostaria que você não se preocupasse com quem está ao seu lado hoje. Não tivesse vergonha. Porque o Senhor quer transformar a sua vida hoje. Se você não se sente amado por Deus, por qualquer motivo que seja, gostaria de te chamar aqui na frente. Já vai saindo do seu lugar, enquanto o louvor vai tocando. Já vem aqui na frente. Se você não se sente amado por Deus, saia do seu lugar e vem aqui na frente para a gente orar. Segundo, se você entende que você ainda não tem vivido este amor sobrenatural do Senhor, e você quer fazer isso, você quer ter uma vida onde você resplandece desse amor sobrenatural, eu quero te convidar a vir aqui na frente também para esse momento de oração. Sai do seu lugar, não olhe para quem está ao seu lado, só pede licença e vem. Se o Espírito Santo está tocando em você, sai do seu lugar e vem aqui na frente, em nome de Jesus. Enquanto o louvor vai cantando, está passando por aqui. Não perde tempo, sai do seu lugar. Por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir, silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Se eu creio em ti, se eu creio. Vai cantando aí no seu lugar. Deus, o sobrenatural. E deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus, o sobrenatural. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus, o sobrenatural. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus, o sobrenatural. Presta atenção. João 3 diz o seguinte, lá no versículo 3 até o 6. Em resposta, Jesus estava conversando com Nicodemos. Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos a Jesus: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Então Jesus ele responde: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. O Senhor ministrou o meu coração para a gente orar por mais uma situação, que é para capacitar através do Espírito Santo de Deus. Eu gostaria de orar pela sua vida hoje, para que o Senhor venha sobre você, batizando no Espírito, como Ele fez lá em Pentecostes, para que você receba do poder para fazer coisas iguais e fazer coisas maiores da que Ele fez. Porém, não adianta eu querer por você. Por isso que eu pedi para você fechar os olhos e deixar Deus ministrar no seu coração. Pois isso é algo que é entre você e Deus. Você quer viver o sobrenatural de Deus? Você quer resplandecer o amor? Você quer ser usado pelo Senhor? Dê um passo à sua frente. Tome um ato de coragem. Mas se você não quer, pode ficar no seu lugar. Mas se você quer, eu estou te chamando aqui na frente. O Senhor está te chamando aqui na frente,
Porque o Senhor quer transformar a tua situação agora. A primeira forma... Pode vir, pode se espalhar aqui. Antes da gente orar, preciso que você entenda algo. Arrependimento é a chave para o avivamento da sua vida. Então eu gostaria que você começasse a orar. E se há alguma coisa que você precisa renunciar hoje, você não precisa gritar renunciando, mas você ora se arrependendo daquilo que você fez. E começa a pedir mais do Senhor. Começa a pedir mais dele. Começa a pedir mais da tua unção. Começa a pedir mais do Espírito Santo. Começa a pedir por mais do fogo do Espírito. Começa a pedir por dons do Espírito. Porque o Senhor hoje, Ele vai derramar dons sobre você. Ele vai derramar dons sobre a sua vida. Mas tem que ser uma oração sincera. Faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres, aquele que era e há de vir, o seu poder vai ressurgir, o Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres, aquele que era e há de vir, o seu poder vai ressurgir, o Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Antes da gente orar, o Senhor está me dizendo. Eu não sei se isso é para uma pessoa ou se é para mais de uma pessoa. Mas o Senhor, Ele tem um molde separado para você. Um molde celestial. Presta atenção nessas palavras. Aquilo que o outro tem não é para você. Mas o Senhor tem algo especificamente para você. Pode vir aqui na frente. Se há alguém aqui assim que tem sentido isso, que entende que essa palavra é para você, levante sua mão. Porque o Senhor não tem falado isso para mim de agora. Eu quero que venha aqui na frente. Quero que venha aqui na frente. Pode vir.
Pode vir aqui desse lado aqui. É algo bem específico. Pode vir. Feche os olhos. Aquele que ele há de vir, seu poder vai ressurgir. Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Aquele que ele há de vir, com seu poder vai ressurgir. Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus é sobrenatural. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus é sobrenatural. Sim, eu creio. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora, Pai, para que o Teu Espírito Santo possa estar vindo. Feche os Teus olhos nesse momento. Espírito Santo de Deus, eu peço a Ti, Pai, toma as nossas vidas agora. Toma a nosso caminho. Toma a nossa boca. Toma os nossos olhos. Toma os nossos ouvidos. Toma o nosso coração. Toma a nossa mente. Eu repreendo em nome de Jesus toda ação de Satanás que possa vir sobre as mentes dessas pessoas. E eu oro, Espírito Santo de Deus, que o Senhor tome seu lugar de honra em nossas vidas. Eu oro agora, Espírito Santo, que o Senhor possa estar derramando agora dons. Dons do céu. Dons do céu. Que o Senhor possa estar trazendo mais do Senhor agora, em nome de Jesus. Aqueles dons que foram adormecidos, o Senhor está reativando agora. E eu não estou falando só de dons naturais, eu estou falando de dons sobrenaturais. Dons do Espírito. Eu gostaria de saber se você tem sentido calor, se você tem sentido uns choquinhos na sua mão, em alguma parte do seu corpo. Se você tem sentido sua mão fria, se você tem sentido um peso em você, levanta sua mão bem alto para eu ver. Se alguém assim, se você tem sentido óleo nas suas mãos, levanta sua mão alta também para eu ver. Pai, em nome de Jesus, eu oro a Ti, Pai, por mais do Senhor, por mais do Senhor. Senhor, derrama agora dons de línguas, Pai, para alguns. Senhor, derrama agora dons de cura para alguns. Senhor, derrama agora, Senhor, mais do Teu santo poder agora sobre a vida deles. Derrama agora, Senhor, dons proféticos, Senhor. Derrama agora palavras de conhecimento, Senhor. Derrama agora, Senhor, dom de interpretar línguas, Deus. Pai, derrama agora mais do Senhor, Pai. Mais do Senhor. Sopra agora sobre essas vidas, Senhor. Que eles recebam mais de Ti. Que eles venham a receber mais do Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, que eles possam receber, Pai, mais do Teu Santo Espírito, Pai. Mais unção, Pai. Que eles transbordem, Senhor. Pai, aumenta o fruto do Espírito sobre eles, Pai. Que eles venham a ser tocados e preenchidos, Pai. Toca sobre essas vidas, porque eu vejo pessoas aqui recebendo dons de cura hoje. Dons de cura, bem especificamente, dons de cura. O Senhor está dando dons de cura para alguns aqui. Em onde você tocar as tuas mãos, se lá for com amor, o Senhor vai entregar curas através da tua vida. O Senhor dá dom da fé.
Aumenta a fé dessas pessoas, em nome de Jesus. Eu peço a Ti, Pai, mais do Senhor, Pai. Mais do Senhor, Pai. Mais no nível, Pai. Que eles vejam, Pai, sua vida totalmente diferente a partir do próximo dia da semana, Senhor. A partir de hoje, Pai, quando eles pisarem para fora da Tua igreja, Senhor, eles já sintam, algo mudou na minha vida. Essa vai ser a frase que alguns vão falar: algo mudou na minha vida. Algo mudou na minha vida. O Senhor está dando dons evangelísticos para alguns aqui. O Senhor tem chamado algumas pessoas para pregar o evangelho fora dessas portas. Fora dessas portas. Eu quero orar por você, só por mais essa situação. Se o Senhor está tocando no seu coração com um chamado evangelístico para pegar o evangelho nas ruas, levanta sua mão aí alta. Se alguém assim, que tem sentido de pregar o evangelho, glória a Deus. Deixa eu orar por você. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, toca agora, Senhor, na Tua filha, Pai, na Tua serva, Pai. Que ela receba, Senhor, mais de Ti agora, Senhor. Para que ela seja, Pai, cheia do Teu Espírito Santo, Senhor. Que ela seja usada onde o Senhor está usando ela, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Sopra agora sobre a vida dela mais do Senhor, Pai. Cheia do Espírito Santo, Pai. Mais fogo, mais unção sobre ela, Senhor. Mais do Teu Espírito, Pai. Capacita ela, Pai. Toca agora sobre a sua boca, Pai. Que ela seja cheia das Tuas palavras, Senhor. Palavras que transformam, palavras que curam. Palavras, Senhor, que transformam, Senhor. Senhor, que ela receba mais de Ti agora, Senhor. Que ela saia desse lugar, Senhor. Abre a boca dela agora, Pai. Porque as palavras do Senhor estão saindo. Em nome de Jesus, Pai. Porque o Senhor vai usar ela onde ela nem mesmo imagina, Senhor. Em nome de Jesus, toca com mais do Teu poder sobre a vida dela, Senhor. Em nome de Jesus. Pai, agora eu coloco, Senhor, cada vida aqui em Tuas mãos, Senhor. Pai, se alguém aqui, Pai, que está sentado no lugar e sentiu do Senhor hoje, Pai, eu oro pela vida dessa pessoa, Pai. E também oro por aqueles que vieram à frente, Pai. Que nós sejamos capacitados do Teu Espírito Santo, Pai. Que nós sejamos cheios de Ti. Porque o Senhor tem promessas para a sua vida. Porque o Senhor tem planos para a sua vida. Porque o Senhor está mudando a tua história. O Senhor escreve uma nova história sobre a sua vida hoje. Hoje é o dia da transformação na sua vida. Porque o Senhor está te trazendo para um outro nível. O Senhor está te colocando no nível mais alto hoje. O Senhor está te mostrando que Ele coloca canções na sua boca. O Senhor coloca canções na sua boca. Canções do Espírito. Canções que são do céu. Canções eternas. Porque o Espírito vive em você. E o Espírito Santo está fluindo através da sua vida. Em nome de Jesus, Pai, toma cada um aqui hoje, Senhor. E que haja transformação de vida. Que haja curas, que haja salvação, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Assim que eu oro e te entrego tudo, glorifico o Teu nome. Amém, amém. Aplauda o Senhor e continue cantando.